Olá, viajantes! Esse é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Olá, eu sou a Mari e eu tô aqui novamente com a Dani. A gente gravou um podcast muito bacana falando sobre a viagem, viajar sozinha e a coragem. A palavra era coragem e tá muito legal. Quem não escutou, escuta o outro podcast. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana também. A Dani trouxe aqui pra mim e eu amei, porque é uma coisa que acontece muito nas minhas viagens, nas viagens das minhas amigas e em qualquer lugar que a gente vai hoje, porque a tecnologia tá ali. Então a gente vai conversar sobre esse assunto e se vocês quiserem colaborar, contar a história de vocês, tem todos os nossos contatos aqui, a gente vai adorar. Hoje a gente está gravando na Livraria Cultura, aqui em São Paulo, rodeada de livros e histórias de viagem também. Dani, tudo bom? Oi Mari, tudo bom? Inclusive, além de agradecer a você pela participação e por me trazer nesse lugar lindo, tem tudo a ver. Eu também, quando vou viajar, adoro pesquisar nos livros de histórias, inclusive, para sentir a essência do lugar para onde eu vou viajar. E a gente estava conversando, todo mundo viaja hoje com o celular e na verdade é uma facilidade viajar com o celular. Você está conectado, está com o mapa ali na mão, tá com os horários de funcionamento de todos os lugares para chamar por aplicativo, um transporte, é tudo muito mais fácil, mas ao mesmo tempo a gente está conectada 24 horas durante uma viagem. O que você acha que isso causa nas pessoas? Essa possibilidade de estar com o mundo viajando com você? Então, Mari, isso aí é um questionamento que eu gosto de trazer quando a gente pensa em viagem, que tem a ver com essa coisa da presença, de estar no agora, de estar no momento presente, que agora inclusive está na moda, né, essa coisa do mindfulness, que é atenção plena. E aí eu trago esse questionamento. Quando a gente está visitando um lugar às vezes que você sonhou durante anos de conhecer e finalmente você tá ali, tipo eu quando fui pro Lago Titicaca, que eu sonhava muito com o Lago Titicaca, e aí você tá lá, aí de repente você começa a fazer live do Instagram, você começa a fazer stories, começa a fazer foto e a postar, né? Aí a pergunta é, quando a gente faz isso, será que a gente tá presente? Será que a gente está extraindo o melhor daquele momento? Ou será que a gente está roubando, entre aspas, parte daquela experiência viva com esse fotografar, com esse registrar, com esse mostrar para o mundo, né? E aí, quando eu faço essa pergunta, eu me remeto à época que não tinha o celular, o Instagram ou tal. Sabe o que eu penso? Eu penso que mesmo naquela época, dentro da cabeça, a gente não estava plenamente ali. A gente estava pensando no que a gente ia contar para os outros que a gente viu ou que foto a gente ia mostrar daquele lugar. Será? Como era pra você? Assim, pra mim muitas vezes aconteceu isso. Muitas vezes, às vezes eu tava num lugar e eu falava, nossa, eu quero voltar aqui com X pessoa vai adorar isso. Ou então, quando eu voltar pra casa eu vou contar pra não sei quem que só isso não aconteceu. Fazia naquele mesmo momento, mas eu acho que a gente já tinha essa coisa de compartilhar um momento bom com outras pessoas que a gente gostaria que estivesse ali ou que também vivesse aquele momento. Ou até pode ser assim, que na hora a gente tivesse realmente totalmente presente, né? Mas que quando a gente volta e a gente tem esse momento que a gente se encontra com as pessoas que a gente gosta e a gente conta, às vezes a emoção é mais forte no momento de contar do que quando a gente estava lá. Porque eu vejo que a gente, ser humano, né, tem essa coisa do contar histórias e o compartilhar pra gente é muito importante, né? E quando a gente está nesse lugar com as pessoas que a gente gosta e mesmo assim tá filmando? Nossa, total, isso acontece muito. E aí eu gosto de levantar esses questionamentos. Eu não tô aqui respondendo nenhuma pergunta, mas é pra gente pensar, não é que a gente achar um equilíbrio, na verdade. O WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp não é necessariamente para tirar foto ou para fazer live.
Mas às vezes eu converso no WhatsApp com pessoas que estão viajando e quando eu vejo o Instagram dessas pessoas, elas estão assim, ai que legal, eu tô aqui no México, ai eu tô aqui na Itália. Aí eu mando uma mensagem, ela responde de pronto. Eu falei, gente, ela não tá viajando, ela não tá curtindo? Não era pra ela estar fazendo outra coisa? Por que ela tá respondendo tão rápido o WhatsApp? Será que ela tá com uma cara no telefone? O tempo inteiro, é tão maluco. As viciadas no WhatsApp, não vou falar nada. Porque... Pois é, e você sabe que quando eu fui pra Índia, tem um lugar lá chamado Akshardham, em Delhi. E lá não é permitido entrar com celular, nem com máquina fotográfica, nada. Eles deixam lacrado, trancado num lugar lá. Uhum. E aí a gente entra sem nada. Logo de início eu senti um vazio, né? Eu falei, não acredito que eu vou entrar sem meu celular. E aí quando eu entrei era tão lindo o lugar, mas era tão lindo, tinha coisas tão espetaculares que eu falei, não é possível que eles estão roubando de mim o direito de tirar foto dessas coisas. Mas aí a gente vive outra experiência, né? Que é a experiência de realmente, já que eu tô sem celular mesmo, então deixa eu sentir o lugar, me entregar ao lugar, sentir essa... Só que aí tudo lembra, né? Eu via lá o peacock, como é que chama? Pavão. Aí eu lembrava não sei de quem. Aí eu entrava num passeio de barco maravilhoso que tem lá dentro, que eu falava, fulano, beltrano, ciclano tem que vir aqui, tem que ver isso. Isso aqui, tal coisa, o sabor de uma comida. E é isso, é como se a gente estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. A gente tá lá, mas a gente também tá dentro da gente, compartilhando internamente com quem a gente acha que deveria ver aquilo também, né? Não tem isso com filme? Tem gente que assiste um filme e fala, lembrei tanto de você, você tem que ver aquele filme, né? Eu lembro que quando eu viajava sem celular, só com a máquina fotográfica, era diferente. E eu tenho umas memórias boas, porque eu guardava o ticket do lugar, eu já ia pensando no álbum que eu ia montar. Pois e como tá tudo muito tempo real, porque antes a gente viajava, lembra da época que revelava a foto, né? Nossa, tinha a época do slide, essa eu não vivi, mas muita gente fazia os slides e projetava, né? Já fiz isso também, já fui pra casa de pessoas que projetavam na parede, não porque era dessa época, mas porque gostava de fazer isso, né? Mas quando a gente revelava o filme, aí tinha que esperar a época de revelar, aí recebia visita em casa para olhar o álbum de fotos, né? Agora é instantâneo, a pessoa tá lá. Tem um amigo meu que tá agora em Veneza, lá tudo alagado, aí ele tá mostrando a bota chinesa dentro da água. Quando ele voltar, já passou, é como se eu tivesse vivido a viagem junto com ele, né? Tem uma parte legal. Também é bacana, né? Porque às vezes a gente fica um período longo sem viajar e ao mesmo tempo a gente viajou para tanto lugar, tá toda atualizada em tudo que tá acontecendo ali na hora. Ainda pode tirar dúvida. Tá chovendo muito mesmo? É real? Nossa, Mari, você sabe que você falando isso, tá vindo um outro assunto, eu não sei se cabe falar aqui também. Vamos. Mas é o assunto inveja. Você sabe que às vezes eu ouço gente falar que quando vê foto das outras pessoas viajando, que isso desperta nelas uma inveja. E que às vezes a própria pessoa que tá tirando foto e postando, que ela tem uma intenção de causar inveja. Só que eu acho assim, do jeito que você falou agora, é como se a gente se entregar para essa sensação que a gente tá viajando junto com as outras pessoas, em vez de sentir inveja, a gente sente isso que você tá falando, né? A gente sente como se a gente estivesse indo junto. E aí, tipo, meu amigo foi pra Veneza, nossa, vivi essa viagem junto com ele. A minha amiga foi para o México, subiu na pirâmide de Teotihuacan, uau, vivi isso com ela. E aí, quando eu for na minha viagem mesmo, aí eu tenho mais opções que nunca ninguém foi, eu não preciso querer ir para todo lugar. É um outro jeito de ver, né? E não necessariamente ter isso, de ter que ter essa inveja, né? Eu acho que a forma como você mostra. Como eu tenho blog, é diferente. A gente sempre mostra com o intuito de colocar as dicas, dar as opções, os valores também, se é um lugar caro, se é um lugar barato, se é legal para a família, se não é. Então as fotos sempre têm esse intuito. As minhas pessoais também, acabei pegando isso mesmo nas minhas redes pessoais, eu sempre coloco assim, muito legal, vem com a família, vale a pena e tal. Na época que a gente fazia muito Snapchat,
a gente ia e era complicado, porque o Snap demorava um pouco para subir, ele é muito ao vivo, né? Não tinha como salvar no celular e depois subir, que nem os stories. Ainda dá pra fazer isso, você salva lá na hora, a hora que você sentar no Wi-Fi você sobe, mas tinha que ser tudo muito na hora, porque senão não salvava. Mas a gente tinha aquele trabalho todo de mostrar, atrapalhava um pouco a viagem, um pouco muito, mas ao mesmo tempo a gente recebia um feedback tão legal de todo mundo que acompanhava a viagem. E era assim, tipo, você tá na minha cidade, vem aqui tomar um café. Ou gente que falava, nunca viajei pro exterior, que lindo poder ver isso tudo ao vivo, e é bacana mesmo. Então assim, todas as mensagens que a gente recebia era sempre muito positiva e muito de agradecimento. Então isso dava vontade de mostrar mais, não para falar eu tô aqui e você não tá. Eu tô aqui, se planeja, vem fazer uma viagem tão legal quanto essa. Ou se você não pode vir, eu vou te mostrar bastante coisa. Então... Pois é, uma vez eu vi um amigo meu que viaja muito, ele postou um post dizendo isso. Gente, vou parar de postar foto das minhas viagens, porque recebi feedbacks de que estou causando depressão nas pessoas, que elas estão ficando com invejas. Aí um monte de gente colocou o comentário embaixo, não para, eu adoro, as suas fotos são maravilhosas, eu sinto que eu tô viajando junto com você. Você vê um monte de mensagem embaixo, né? Quando você viajou sozinha e quando você viaja com amigos, você sente essa diferença? Tem certas coisas específicas que eu sinto vontade de compartilhar com pessoas específicas. Agora, às vezes são sensações minhas que eu tenho muita vontade de compartilhar. E não tem uma pessoa específica. Por exemplo, uma vez eu estava em São Francisco, eu fiz uma viagem muito legal para um lugar chamado Muir Woods, que são aquelas sequoias gigantes. E eu fiquei assim, num estado de encantamento tão grande que eu não queria ficar com aquilo só pra mim. É como se aquilo não coubesse em mim, de tão grande que era, assim, o êxtase que eu fiquei, né? E aí eu gravei um vídeo. Gravei um vídeo, inclusive, dizendo o seguinte, que por que é que a gente quer assistir as viagens das outras pessoas? Por que é que a gente quer ler um blog de viagem? Por que é que a gente quer ver um livro de viagem? Não é por causa do lugar, sabe? Não é por causa de São Francisco, ou do Marrocos, ou da França. É porque a gente quer ver o olhar daquela pessoa. A gente quer ver o ponto de vista daquela pessoa. Então você pode, assim, ver registro de viagem de 10 pessoas que foram para São Francisco. Mas cada um vai ser totalmente diferente, porque cada um vai fazer uma viagem diferente e cada um vai se tocar por coisas diferentes. Por exemplo, uma coisa que eu vivi lá foi... Eu assistia muito filme americano e eu adorava quando as pessoas estavam na lanchonete e chegava aquela pessoa com a jarra de café e dizia assim, mais café? Eu falava, ai, que sonho isso! E de repente eu achei um lugar lá daqueles bem retrô, anos 50, e fui tomar café da manhã lá. E isso aconteceu, a pessoa veio com a jarra de café e falou, mais café? Eu, ai, que delícia! E são os pequenos detalhes, né, que você nem imagina. Pois Às vezes a gente posta uma foto assim, totalmente despretensiosa, nada a ver, e aí alguém pergunta, nossa, onde fica? Eu falo, de tudo que eu mostrei é isso que você quer, mas é porque cada um tem um interesse, um gosto diferente, né? Então, nesse dia que eu estava em São Francisco, aconteceu o seguinte, porque tem um livro que se chama A Arte da Peregrinação, e o nome do autor é Phil Cousineau. Com esse sobrenome, eu achei que ele fosse francês. E nesse vídeo que eu tô te contando, eu citei ele, porque ele fala sobre isso, do olhar, né, em busca do que lhe é sagrado. Então, o que faz o peregrino não é o lugar para onde você está indo peregrinar, mas é a tua sensação do que é sagrado para você. E aí eu comentei isso, que para mim era muito sagrado ir para esse Muir Woods. Inclusive tem um lugar lá chamado Catedral, que para ele era uma catedral, assim, o ambiente de natureza, né? E aí eu fiz esse comentário, postei o vídeo e marquei a Rita, que foi uma professora minha. E no que eu marquei a Rita, quem comentou nesse post foi o Phil Cousineau, tipo assim, o escritor do livro. Eu falei, gente, como é que esse cara
comentou meu vídeo. É porque ele era amigo da Rita, que foi a minha professora. E aí eu descobri que ele morava em São Francisco. Eu falei, nossa, se eu soubesse eu tinha dado um jeito de conhecer. Aí eu falei pra ele, que sincronicidade você ter comentado o meu post, que eu citei você, né? Foi uma sincronia. E ele falou assim, eu escrevi um livro só sobre sincronicidade também. Aí eu achei isso, nossa. E falando de celulares e conexão e de levar pessoas, o que a gente pode concluir disso tudo? Eu acho que a gente pode trazer esse questionamento para que quando a gente for viajar, a gente não faça essas coisas aleatoriamente, né? Mas que a gente tenha consciência sobre isso e que a gente faça um pouco de planejamento disso também, como você disse, né? Temperar um pouquinho de momento de stories, depois um pouquinho de momento detox de celular, se entregar mais para a experiência, depois outro de foto, para ficar uma experiência mais rica possível, né? Acho legal, já tá tomando uma parte tão grande da nossa viagem, também merece um planejamento. Isso, gostei, é isso mesmo. Olha, Dani, foi ótimo conversar com você, ótimo trazer esse tema aqui pro podcast. Adoraria ouvir a opinião de outras pessoas também sobre isso e os relatos de viagem. E tem muito acidente que acontece também, né? Você tá tanto tempo ali no celular, você cai, você se machuca, você tropeça, rouba um celular. Outro dia eu ouvi o rapaz falando que passou um de patinete, roubou o celular. Não. Ele mal viu o negócio acontecer porque ele estava tão ali concentrado. Então, assim, eu acho que realmente é um planejamento. Eu vou caminhar, eu vou parar num café, eu vou responder todo mundo, eu vou fazer minhas fotos boas naquele lugar. Acho que vale a pena. Muito obrigada, Dani. Agradeço também. E deixa aqui as suas redes pra gente seguir você, e o seu arroba, e o seu link, e o seu podcast. Tá, o meu arroba é dani.cunha no Instagram, e no Spotify você pode me achar como Dani-se, é o nome do meu podcast, não só no Spotify, mas em todos, no Apple, nos outros todos. Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog, ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!